o EJA, o Web Gerenciador para Instituições Assistenciais, é apresentado aqui por mim, pelo professor Scalfone, também do Cefet, e o professor Vinícius Ferreira, que hoje está na Fiocruz. Tá? Só passar aqui, né? Bom, esse trabalho está voltado para instituições do terceiro setor. Tá? E o que é o terceiro setor? É importante a gente, né, comparar com o primeiro setor, que é o governo, e o segundo setor, que são as empresas, para a gente poder entender bem o terceiro setor. Aquilo que não é governo, aquilo que não é empresa, é uma ONG, uma instituição filantrópica, é alguma coisa da sociedade organizada que presta algum serviço, principalmente para a promoção do bem-estar social. Tá? E essas instituições buscam atender áreas que não são supridas pelo Estado, né? Ou não é viável ou economicamente interessante para as empresas. Essas ONGs, associações, fundações, a principal característica delas é não distribuir lucro, né? E elas têm aumentado a sua importância na sociedade atual, principalmente nessas instituições que lidam com idosos, né, as ILPIs, as instituições de longa permanência de idosos, ou os asilos, né, como o pessoal conhecia, porque a população está envelhecendo, né? Então, cada vez mais é necessário instituições para cuidar das pessoas, e essa parte social tem muita importância. Só que a característica básica dessas instituições é que elas ainda estão lá no século passado, né? As empresas do segundo setor se atualizaram, software, infraestrutura, tecnologia. O governo hoje já é uma realidade, então todo mundo tem aí o Gov no celular, assina um documento. Então o governo também evoluiu, mas o terceiro setor ainda precisa de um upgrade para lidar com as suas demandas de gerenciamento. Principalmente nessas instituições menores, há uma ausência de software e de sistemas específicos para a missão dessas instituições, né? E isso faz com que o desenvolvimento de soluções seja interessante, né? E só que a aquisição de software por essas instituições às vezes se torna inviável por conta de questões financeiras. E isso é muito importante para que elas possam, né, através da tecnologia, prestar contas e possibilitar uma transparência melhor para a sociedade. E, em contrapartida, a sociedade colabora com essa instituição para que ela possa, né, prestar esse serviço. Então, o software livre é uma solução promissora, se comparado com o software proprietário, para esse tipo de instituição, pelo baixo custo da aquisição e da manutenção. É melhor do que desenvolver um software do zero, se você partir de algum software pré-existente, né? Não tem dependência de desenvolvedor ou de fornecedor específico. Outra motivação importante para isso, ao utilizarmos tecnologias abertas, principalmente agora na questão de demandas regulatórias, LGPD e tudo mais, é melhor lidar com tecnologia aberta para você poder ter interoperabilidade de sistema e tudo mais. E, mais do que só uma adoção de tecnologia, o software livre para esse tipo de instituição pode ser uma ferramenta de autonomia e de empoderamento para esse tipo de instituição. Então, nós fizemos um levantamento de alguns softwares disponíveis aí que a academia fez, né, para esse tipo de instituição, e a gente encontrou vários trabalhos ali que foram desenvolvidos aqui e acolá pelo Brasil, né, alguns TCCs, alguns trabalhos de universidades soltos, né? A gente encontrou aí o Donabox, o DoWeb, o Miadot e alguns outros softwares, né? Basicamente, são trabalhos de conclusão de curso, projetos de extensão ou alguma coisa assim que as universidades têm feito. O EJA, né, em comparação com estes softwares, ele é aberto, né? Então, alguns desses softwares que foram pensados para o terceiro setor, né, tem alguns que estão fechados, né? Daqueles que estão abertos,
alguns não estão disponíveis para download e também não estão ativos, né? Um aluno foi lá, defendeu um TCC, subiu lá no Dropbox, escreveu o TCC, defendeu, parabéns, e depois o Dropbox sumiu. Quando você baixa o TCC do aluno, o link está quebrado, né? Então você não consegue nem fazer o download e tudo mais. Então, o objetivo do EJA é oferecer um software para o terceiro setor que seja aberto, disponível e esteja ativo, né? Então, o EJA, né, o Web Gerenciador de Instituições aí assistenciais, ele é focado para apoiar a gestão, é um software de ERP focado na gestão dessas empresas, dessas instituições do terceiro setor. A versão atual do sistema, hoje, conta com os módulos de contribuição e sócios, material e patrimônio, memorando, pessoas, PET e saúde. Está disponível, tá? Se vocês digitarem o eja.org, que vai cair na página ali, tem uma demo online para poder testar, tem o link para download e tudo mais. Então, os módulos, cada um deles, foram pensados para resolver um problema específico dessas instituições. Então, o módulo de contribuição e sócio, né, ele tenta lidar com o processo de doação. A maioria dessas instituições vive de doação. E, se você dificulta o processo de doação, você perde o doador, né? Então, você precisa de um processo ágil, rápido, né? Aquele negócio de levar a doação até na instituição, ou então ter que fazer aquelas campanhas, muito offline ainda, atrapalha muito. Então, o objetivo desse módulo é trazer essas campanhas de doação para a internet, mas, mais do que isso, né, ela também mantém o registro desses, a gente chamou de sócios, né, para que a instituição possa manter esse contato com esse doador por conta da sua missão institucional e estimulá-lo a, talvez, atuar em outras áreas da instituição, né. Material e patrimônio também é para o controle de doações, aí, no caso de materiais, né, porque muitas dessas instituições recebem doação de fralda, de remédio, de outro tipo de material, que a comunidade se junta para doar, mas isso tem um valor na hora de fazer o balancete, ali, a prestação de contas. Isso é importante até na hora de mostrar para o governo quanto é que o governo dá de dinheiro para manter um idoso, por exemplo, numa instituição, e quanto realmente custa um idoso, porque, muitas das vezes, isso entrava como doação e não era contabilizado. O módulo de pessoas, para cadastrar os voluntários, cadastrar os atendidos, também, que é importante. O módulo memorando, para que você possa criar um fluxo administrativo dentro dessas instituições, e aí as compras serem autorizadas de alguma forma, né, para que não tenha nenhum susto lá no balancete. A gente tem um módulo chamado módulo PET, porque algumas dessas instituições não lidam com pessoas, mas lidam com animais, né? Tem muita instituição do terceiro setor da causa animal. E o módulo saúde, também, que é para aquelas instituições que têm internos na instituição, dependente químico e esse tipo de coisa, que, às vezes, tem uma ficha médica, o médico vai lá de vez em quando para atender, e, como tem uma rotatividade muito grande, é importante manter esses registros na instituição para que o próximo médico voluntário, quando chegar lá, tenha acesso a esse registro e busque essa informação, né? Então, a gente começou o desenvolvimento desse software em 2018. Ele é feito com estagiários do técnico em informática. Lá no Cefet, a gente tem um curso técnico em informática. Então, nossa equipe é basicamente montada por estagiários, que têm que cumprir aquelas horas obrigatórias de estágio. Então, a gente aloca eles para cumprir 400 horas ali no estágio, e, todo ano, alguns deles vêm contribuindo. E uma das instituições, que é a nossa parceira inicial, lá de 2019, ela mantém um programador por ano lá. Então, ele tem um aluno da graduação aí do curso de Sistemas de Informação, presta serviço lá para a instituição. E o software, né, a instituição também libera esse código e tudo isso dentro da ideia do software livre. A instituição melhora o software, isso volta para o software, outras instituições também ganham com isso, né? A gente fez um estudo de caso com 3 instituições: o Lar Abrigo Amor a Jesus, lá de Nova Friburgo, a Confraria dos Miados e Latidos, lá de Nova Friburgo também, que é uma ONG
de acolhimento de gatos e de cachorros, e o Lar dos Velhinhos de Viçosa, de Minas Gerais, que usaram esse software nos últimos 2 anos. Basicamente, o que mais tem sido usado é o módulo de contribuição, o módulo de material e o módulo de pessoas, que é o mais utilizado, né? Então, assim, os desafios são sempre, né, manter os alunos do técnico engajados nesse projeto, que eles vão entrar no curso, vão contribuir e vão embora, né? Então, manter um projeto. Esse projeto está ligado a um projeto de extensão lá do Cefet e de fluxo contínuo. E nós estamos aqui hoje divulgando e pedindo para todo mundo que queira participar, seja testando, codando ou recomendando para alguma instituição, só acessar o site lá. Obrigado. Obrigado, Nilson. A gente abre para as perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta? Tá bom, então. Não quer fazer nenhuma? Eu vou tomar muito tempo, o trabalho é bom. Eu vou perguntar se ficou bem claro a quantas instituições já estão usando. Repete para nós lá. Bom, o software está no GitHub. Nós temos... Como é que a gente fez essa contabilidade do uso de cada módulo? A gente criou um rodapé no software, e toda vez que esse rodapé carrega, vai para o nosso servidor lá e naquele Google Analytics lá para a gente ter o registro de qual módulo está sendo utilizado. Das instituições que nós implantamos, são essas 3, tá? Que é o Lar Abrigo Amor a Jesus, Confraria dos Miados e Latidos e o Lar dos Velhinhos de Viçosa. Então, o projeto de extensão implantou, essas instituições pagam hospedagem lá num Linode da vida, R$50, $5 por mês, e a gente hospeda, mantém, faz todo o processo de manter isso no ar para eles, só que o software está no Git, então tem gente que baixa e está usando, então a gente tem uns acessos que vêm meio aleatório de fora, mas registrados através do projeto de extensão, são 3 instituições. Então, vocês não têm um cadastro da instituição para depois liberar. Está aberto e livre, sem saber onde está sendo aplicado. Entendi. Até por conta, assim, né, da gente falar do software livre, essa questão do cadastro, né, isso daí vai ferir lá o Richard Stallman fala do teste da ilha. Para não ferir o teste da ilha, como é que é o teste da ilha? Você é um programador numa ilha sem internet e tem um software. Você tem que poder utilizar. Se você puder utilizar esse software dentro de uma ilha remota, sem precisar pedir para ninguém, então esse software é software livre. Então, através dessa definição do Richard Stallman de software livre, ele é livre, a gente não tem controle de quem está usando. Legal, era mais para saber o impacto que vocês estavam fazendo, né? Quando você tem algum tipo de estatística, você pode medir isso, né? O nível de adesão, enfim, apesar de você ter os 3, você tem uma relação direta, quem mais, né? Pelo rodapé ali, nós tivemos no último ano 8.000 carregamentos de página. Então, assim, é a única informação que a gente tem. Mas se alguém pegou o software e desabilitou, né? Vai. Legal. Chance para mais uma? Então, fechou. Obrigado, Nilson. Parabéns pela apresentação.